Esse é o videocast Lado B e meu nome é Marco Lisboa. Nosso objetivo é discutir temas que afetam o nosso cotidiano, como meio ambiente, educação, escolaridade, discriminação no mercado de trabalho, convidando especialistas que tragam a evidência da melhor pesquisa disponível sobre o tema. Hoje o convidado é Leandro Piquet Carneiro, né, e o tema é violência. Leandro é doutor em economia pelo IUPERJ, né, e estuda o tema da violência há 30 anos, atualmente professor da USP. Leandro, obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Marcos, pelo convite. Um enorme prazer. O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Acontecendo nos últimos, diria, 30 e tantos anos, né? Quer dizer, não é uma situação nova. Eu acho que o Rio de Janeiro tem uma frente muito importante do problema ligado à questão da organização das polícias, corrupção no sistema político, falta de eficiência, treinamento, preparo, presença na cidade, no que diz respeito aí ao policiamento, à oferta de serviços básicos de segurança. A Polícia Civil investiga pouco, o Ministério Público também, né, como parte aí da grande engrenagem do sistema de justiça criminal, trabalha também com muitas limitações. Então eu diria que existe uma série de dificuldades institucionais muito importantes que foram se acumulando ao longo dos últimos 30 e tantos anos. E do lado do crime, oportunidades que foram exploradas e são exploradas. O crime tem essa característica, as oportunidades surgem, o crime se organiza para explorar essas oportunidades, lucra com essas atividades e domina territórios, domina nichos, domina atividades e financia a corrupção. Então, acho que existe um contexto de quase uma tempestade perfeita que liga essas duas dinâmicas muito preocupantes, ou seja, instituições fracas, ineficientes e o crime aproveitando as oportunidades que são oferecidas por essa debilidade, né? E eventualmente ocorrem conflitos que dão eventos dramáticos como os recentes. Exato, quer dizer, o conflito foi as experiências de intervenções nas favelas, essas operações especiais, a resposta do crime diante dessas intervenções, isso é rotina, né? Quer dizer, virou uma rotina muito prejudicial à cidade, muito prejudicial à economia do Estado, da cidade do Rio de Janeiro e à sociedade. Quer dizer, um negócio realmente muito difícil de conviver. E eu acho que o grande elemento de novidade agora é que tem mais um agente, digamos, plenamente estabelecido, que são as milícias, já, né, com uma fusão praticamente consagrada com o tráfico de drogas, né? Então, a milícia faz também a venda de drogas nas áreas que controla, que é uma novidade do ponto de vista do negócio, mas o fato é que a dinâmica não tem limite, não tem fim, essa dinâmica de aumento de poder, corrupção, presença. Você falou 30 anos, mas na verdade esse problema no Rio de Janeiro é centenário, né? E ele foi se agravando com o tempo. Mas não, os anos 70 eram incrivelmente violentos já no Rio, né? E lembro de pesquisas com os microdados de mortalidade que você individualiza, né? Para estimar anos de vida perdida, né? Morreu com 20 anos, a expectativa de vida era 77, então perdeu 57 anos de vida. E no começo dos anos 90, a principal causa de anos de vida perdidos no Rio de Janeiro era homicídio entre os homens. O Rio sempre foi diferente do Brasil nesse aspecto. Foi muito antes, começou muito antes. Os anos 80 houve um aumento muito repentino do homicídio, em particular jovens, homens jovens, né? E a gente não pode esquecer que o Rio de Janeiro tinha uma estrutura também anterior de crime organizado muito, muito importante, que é o jogo do bicho. Então, tudo que a gente sabe de crime organizado no mundo diz sempre a mesma coisa, que onde o crime organizado está, muito provavelmente terá alguma sequência. Então, o jogo do bicho era um jogo de aposta, um jogo que tinha toda a amarração, né, da coisa do carnaval, do futebol, ali presente, era tolerado, mas corrompia, mas abria espaço para o ilícito. Então,
quando vem, digamos, a cocaína, começa a virar uma droga popular, com essa dinâmica de venda de cocaína em comunidades pobres, em áreas, o tráfico começa a se, digamos, né, fortalecer por conta da presença de uma commodity que tinha muito valor de mercado, né? Quer dizer, a cocaína era muito importante nesse aspecto. O jogo do bicho ajudou, financiou, abriu principalmente a rede de policiais corruptos da qual dispunha. Então isso foi, quer dizer, eu acho que essa história não é só do Rio, é uma história de várias cidades do mundo onde o crime organizado se estabelece em algum setor de atividade e com isso apoia e permite o desenvolvimento de outras atividades no futuro. Mas naquele período, anos 80, mas sobretudo no fim dos 80, começo dos 90, sim, né? Aquela explosão de homicídios de homens jovens. Exato. Isso, quer dizer, a gente sabe que tem uma parte dos homicídios, né? Os homicídios, corrija aí, tem duas principais componentes. Tem uma que é comum nos diversos países, que é o homicídio decorrente de relações pessoais, que por alguma razão dá um confronto, pode ser doméstico, pode ser a briga no botequim, é um traço que aparece. Uhum. Né? Mas tem o homicídio do confronto das quadrilhas, né? Uhum. Que são quadrilhas guerreando entre si, disputando espaço, e quando o número é gigantesco, esse é um fator que puxa a escalada, é isso? É isso, e uma coisa puxa a outra, quer dizer, eu acho que a existência de disputas por território, por pontos de venda de drogas, puxa e desorganiza as comunidades. E você lembrou um aspecto importante da demografia. Naquela época nós tínhamos uma onda jovem em ascensão, né? Quer dizer, a presença de jovens na sociedade tem papel decisivo na produção de ciclos de aumento de crimes violentos, homicídio, né, que é o crime que a gente está focando aqui. Nesse processo, o fato de existirem disputas, disponibilidade de armas, disputas de território entre quadrilhas, favorece outras dinâmicas de vingança, de conflitos que jovens estabelecem por outras razões que não diretamente o tráfico de drogas, o controle de território, mas geram ambientes, comunidades afetadas por, digamos, comportamentos e dinâmicas que são muito difíceis de controlar nesses processos de crise, que basicamente é o que nós vivemos nos anos 80 até o esgotamento desse grande momento até nos anos 2000, foi uma ascensão né, quase que descontrolada da taxa de homicídios no Estado. Quer dizer, então, são dois fenômenos. Quer dizer, são instituições frágeis e permeáveis ao crime, né? E a corrupção. E a corrupção. Né? Permeáveis foi uma tentativa mais permeáveis ao crime. Né? E isso é uma tradição no Rio. Né? A polícia já era muito violenta, por exemplo, no Rio foi sempre muito violenta. Né? E a violência foi sempre um traço latente no Rio de Janeiro. Né? Eu lembro quando eu vi pela primeira vez, adolescente, o Feliz Ano Novo do Rubem Fonseca, e aí eu entendi que não era um livro de ficção. Né? Com toda aquela violência que transbordava, era a vida de quem estava perto da polícia, né? Como o caso dele, enfim. Mas, enfim, então, instituições muito frágeis, né? Você não investiga o crime, você não pune, né? Pune com muito erro, quando raramente acontece quantidade de erro, a gente nem sabe o tamanho do erro, né? Dada a fragilidade do processo no Brasil, a corrupção que permeia várias das instituições, né? A fragilidade da justiça, né? Sobretudo, né? Não sei se sobretudo aqui, mas é muito importante, a gestão da segurança, né? Que é um tema que a gente com frequência não valoriza o suficiente no debate público do Brasil sobre violência, né? A importância da gestão de segurança, né? Para evitar, né, a criminalidade, sobretudo a formação das quadrilhas nesse mercado ilegal muito grande que passa sobretudo pela droga. Claro, até porque o Rio tem o mesmo desenho institucional de polícia militar, polícia civil, Ministério Público, as mesmas funções, as mesmas leis penais, quer dizer, do que os estados em volta, Minas, São Paulo, que a realidade é completamente diferente, né? Do ponto de vista justamente dessa esse binômio, a tolerância
financiado pela corrupção, pelo processo de penetração do crime nas polícias, e, em segundo lugar, a resposta, muitas vezes violenta, que faz parte dessa engrenagem também. É muito difícil separar a polícia corrupta da polícia violenta. Geralmente esses dois elementos andam juntos na dinâmica da atuação policial. Quer dizer, polícia corrupta é polícia violenta também. E a violência muitas vezes é um indicador de corrupção. Quer dizer, o que é a violência em última instância? A violência policial, o uso indevido da força, as intervenções que produzem resultados completamente desastrosos do ponto de vista de mortos e balas perdidas, e essa dinâmica de violência da polícia. O que é isso? É basicamente falta de protocolo, falta de controle, né? Falta de planejamento, falta de dados, informações. Então, tudo que é preciso para que a polícia tenha uma atuação, né, efetiva, controlada, adequada para enfrentar o problema, falta quando você usa a força. Quer dizer, usa a força é um indicador de que alguma coisa está muito errada com a polícia. Então a gente tem que olhar ao contrário também. Quer dizer, eu acho que, claro, depois de um certo momento, existem confrontos que são honestos no sentido de que o crime organizado tem força para enfrentar a polícia, tem o desejo de enfrentar, tem a capacidade de enfrentar, e a polícia tem que se envolver eventualmente em situações de conflito. Mas boa parte dessa história tem a ver com falta completa de planejamento, de investigação, né, de controle, treinamento, procedimento, formação, etc. Né? Mostra como, é um indicador de como, né, nós temos problemas nesse continente. Né? Então a fragilidade institucional é uma característica mais forte do Rio de Janeiro. Né? Você compara com as regiões ao redor, não tem um problema, né? Que o Rio de Janeiro tem, mas tem essa extensão, pelo menos não que resulte em tantos homicídios, etc. E aí o crime organizado, né, vê as oportunidades de negócio, né? E aí se organiza como uma corporação, né? De fato se organiza como uma corporação, e os métodos violentos acabam sendo inerentes a essa atividade legal, né? E por outro lado, um Estado que falha igualmente em cuidar das comunidades, né? E aí as comunidades ficam à mercê desses grupos organizados. Né? A gente teve a experiência no Rio, da UPP, né, de tentar levar o Estado e a boa política pública para essas regiões mais carentes, né? E que durante um período teve um impacto bastante de redução da violência, não? Sim, e eu acho que aí a gente pode ser bem específico nesse aspecto que você traz da questão da presença nessas comunidades com relação ao policiamento e às políticas de segurança. Porque a grande característica, assim, a gente compara Rio e São Paulo, qual é a diferença? Já há muitas décadas, o Rio tem zonas onde a polícia só entra com operações especiais, forças especiais, quantidade, né, e táticas de, né, contra-insurgência, praticamente. Você tem que entrar com gente treinada para enfrentar, né, homens armados, preparados para atacar a polícia, né, como esses homens treinados, criminosos, como se fossem uma força insurgente naquela região. Né? São Paulo não tem isso, quer dizer, a ação da polícia é cotidiana em todas as comunidades, qualquer que seja a área, o lugar, qualquer unidade local da Polícia Militar de São Paulo tem condições de fazer um policiamento nessas áreas. Então, toda essa engrenagem do dia a dia da gestão da segurança pública depende de presença. O que o PP tinha de inovador? Porque garantia essa presença, garantia a possibilidade de policiamento ordinário, constante dessas áreas de comunidade. É isso que precisa ser feito. Eventualmente, a tática, a técnica empregada no policiamento pode ser um pouco mais agressiva, tecnicamente, no sentido de abordagens ou né, presença no terreno com armamento diferente, com homens treinados especificamente para determinadas funções. Então, isso é, digamos assim, o que aqui em São Paulo a Rota faz em muitas situações, um policiamento tático
agressivo, tecnicamente essa expressão é utilizada um pouco em inglês, policiamento tático agressivo, no sentido de que ela tem técnicas especiais, táticas especiais de policiamento para áreas de alta criminalidade. Então, sabe-se que ali pode haver um suspeito armado, que pode haver uma abordagem que pode resultar em uma complicação qualquer para a polícia. Então, isso exige que a polícia esteja preparada para isso, para esse tipo de situação. Exige homens e mulheres treinadas no contexto desse tipo de abordagem, desse tipo de policiamento. Isso é o que faz, por exemplo, a Rota em São Paulo. Mas uma unidade da Rota pode patrulhar qualquer área. O comandante da área local sinaliza para o comando da Polícia Militar que precisa de apoio no policiamento, desloca-se esse efetivo da Rota para uma determinada área, um batalhão, uma área maior do que o batalhão, e a Rota fica ali como um conjunto complementar, fazendo patrulhamento ordinário, além das forças do batalhão, das forças locais que fazem o patrulhamento nessas áreas de comunidades, de alta criminalidade, etc. Mas não se utiliza aqui no estado de São Paulo forças especiais para fazer patrulhamento. Operações são raríssimas e quando acontecem não dão um resultado muito diferente do que dá no Rio de Janeiro, porque é um tipo de intervenção, como aconteceu agora na Baixada Santista, porque é um tipo de presença, de intervenção que envolve riscos, muitas vezes, que o patrulhamento ordinário pode evitar. Mas aí, quer dizer, esse é um diagnóstico duro, porque diz o seguinte, olha, o Rio de Janeiro, né, o Brasil tem dificuldades na política pública, as instituições, né, não funcionam tão bem quanto os países de forma geral, né, mas o Rio é um caso patológico na região sudeste. Né, o Rio destoa, né, em todos os aspectos, né, e para agravar ainda mais, na medida em que você não tem a segurança nas comunidades mais carentes, né, dominadas por milícias, tráfico de drogas, etc., a política pública para cuidar das pessoas não chega na comunidade, da educação, né, do cuidado com as famílias. Mas chega mal feita. Né, chega torto, chega com a escola com problema. Os alunos têm que faltar, porque tem tiroteio, tem problema de saúde. Mãe, eu posso ir para casa hoje porque está tendo tiroteio? Isso é uma coisa que afeta a saúde. Afeta a saúde. E o que torna mais fácil, inclusive, atrair jovens, às vezes crianças, né, para entrar na criminalidade. E aí esse problema vai se agravando e são vidas perdidas, né? Morrem muito cedo, são vidas trágicas, né? E a comunidade vai se o mercado de trabalho sofre com isso. O mercado de trabalho sofre com isso, né? E são famílias que vão se destruindo nesse processo. Agora, tem na questão institucional, você fez a comparação da fragilidade e entranhamento, né, de parte das instituições do Rio de Janeiro com o próprio crime. Tem um contraste grande com a Polícia Militar de São Paulo. Né? Você olha, em geral, ela se destaca no Brasil inteiro, ainda mais com relação ao Rio de Janeiro. Qual é o segredo da Polícia Militar de São Paulo, né, que, para padrão de Brasil, funciona incrivelmente bem quando você compara com os demais? Caramba, eu vou ter que dar a resposta errada, que ninguém vai gostar muito de ouvir, mas porque eu vou ter que falar bem da história militar da Polícia de São Paulo. Né? Quer dizer, a Polícia de São Paulo, a força pública, ela funcionou desde a origem do Estado de São Paulo como uma força organizada como uma gendarme, né, como uma gendarmeria, né, inspirada no modelo francês, no modelo espanhol, no modelo continental europeu de polícia, né, que é uma polícia que tem uma estrutura hierárquica, uma estrutura militar, tem treinamento para isso. Veio a missão francesa, a primeira missão, a segunda missão francesa na década de 10, 20, foram missões extremamente importantes na conformação dos procedimentos de treinamento para o exercício de atividades de patrulhamento ostensivo, né? De criar uma cultura institucional adequada para o exercício de um serviço
para a população nos moldes do que prestam essas polícias de forma organizadas como gendarmerias, né? Quer dizer, a Polícia de São Paulo tem essa coisa, a Polícia Militar do Brasil tem esse modelo, que é o modelo da Polícia Nacional da Colômbia, da Polícia do Uruguai, da Gendarmeria Argentina, que é o modelo continental europeu, né? Então, eu acho que tem uma simplificação nessa discussão no Brasil assim, sobre tem que desmilitarizar a polícia porque ela é violenta, porque é militar. Não, o aspecto... ela tem um nome Polícia Militar, ela tem uma organização que é comum, como eu enfatizei, com outras polícias do mundo, e o fato o Estado de São Paulo não ter tido fusão, não ter perdido, né, a fusão do Guanabara com o Rio de Janeiro depois da troca da capital para Brasília, criou também uma situação muito difícil. Tanto que a polícia de Brasília é uma polícia derivada diretamente da polícia do Rio, e é uma polícia boa, bem organizada, usa muita informação, faz bom planejamento nas suas ações, uma polícia muito... É um dos bons exemplos de polícia militar do Brasil, e é uma polícia que foi, digamos, um DNA, tem no seu DNA a Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Então eu acho que essa origem militar e a capacidade de se organizar de acordo com uma doutrina adequada de força policial militar, no caso do Rio de Janeiro, deu certo. No caso de São Paulo, deu certo, perdão. Não, você faz um ponto que acho que a gente na economia foi aprendendo muito depois da ciência política e de outras áreas, mas, sei lá, a partir dos anos 70, que é como é importante os detalhes da construção institucional. Exato. Né? As grandes regras bacanas, não sei o quê, mas as sutilezas do processo de construção, né, dos valores que são, né, do tipo de recrutamento de gente, do tipo de formação, preparação, né, a criar um grupo, uma quantidade grande de pessoas que você garanta valores assemelhados, quer dizer, e aí a própria instituição ela vai evitando os erros, ela vai corrigindo os erros, né? Isso é fundamental, isso é algo que a gente dá pouca atenção às vezes aqui no Brasil. O que me surpreende na Polícia Militar aqui de São Paulo, eu acabei ficando próximo de alguns, porque quando eu estava no INSPER, tem aquele programa de bolsa, eles queriam fazer MBA, pós-graduação. E fez uma grande diferença esse programa, foi muito importante. Sim, do processo de melhoria da gestão. Trabalho com oficiais que passaram por esse curso é um efeito incrível. Foram mais de 200 oficiais já. Incrível fazem efeito. Cursos, MBA, e a gente foi construindo a relação que aos poucos os trabalhos, inclusive, final de curso da pós-graduação, eram sobre temas relacionados ao trabalho deles da Polícia Militar, né, para melhorar exatamente a operação, a eficácia. Mas a gente acabou convivendo com vários. Né? E o prazer que eles tinham de sair do trabalho, vir entrar à noite para ter aula, né, junto com os executivos, né, e a dedicação. Quer dizer, então tem essa preocupação permanente com a formação. E isso os oficiais, que eu acho que tem uma carga educacional, tem uma seleção dura para entrar na escola, na academia militar do Barro Branco, passam por um processo de formação de 4 anos, depois disso fazem um curso de aperfeiçoamento de oficiais quando passam para patente de capitão, depois fazem mais um curso superior de polícia quando passam para patente de tenente-coronel e coronel. Então é uma instituição extremamente bem organizada, né? Assim, tem uma cultura que valoriza o planejamento, valoriza a hierarquia, valoriza a disciplina. Tem aspectos negativos na hierarquia, claro que tem. Você limita a comunicação em certo sentido de problemas, a criatividade tende a ser reduzida pelo excesso de rigidez hierárquica, mas tem controle. Eu acho que isso é fundamental em polícia, é o controle de atividade na ponta. Uma coisa que o Rio de Janeiro é incrível como contraste. A fiscalização do policial que está fazendo o policiamento na rua é uma tarefa complexa em qualquer polícia do mundo. Manda uma missão para o policial, você fica parado aqui nessa esquina, você tem que observar elementos A, B, C, D, E, e essa é a sua rotina naquele ponto. Pode abandonar aquele posto, ele pode fazer outra coisa, ficar dentro da viatura,
ficar falando no celular, etc, etc. Então, toda a estrutura de controle do policial na rua precisa ser pensada como uma tarefa cotidiana, contínua, para que o serviço possa ser entregue à população, senão não vai acontecer. Se você manda o homem e a mulher para a rua e fala, fica aí, faz alguma coisa pela segurança, cada um vai achar o que tem que fazer. Você tem que mandar um script bem definido, um roteiro bem definido e ter mecanismos de controle. Quem faz esse controle? Os oficiais do batalhão, da companhia, que supervisionam os soldados, sargentos, cabos que ficam na rua. E esses tenentes, capitães, eles precisam andar pela rua. Eles precisam ver se o policial, se a viatura está no lugar onde deveria estar. Então, é assim que funciona no estado de São Paulo inteiro. Tenentes, capitães andando todos os dias para ver se seus policiais estão onde estava planejado. Se estão fazendo da forma como estava orientado. Se não, levam anotação, No Rio de Janeiro, o tenente e o capitão não saem do batalhão. E a corregedoria não faz nenhum policiamento fora. Aqui a corregedoria sai com viatura descaracterizada para fotografar, filmar, faz flagrante quando o policial está cometendo alguma irregularidade. Então, há todo um mecanismo de controle cotidiano da atividade, como qualquer estrutura. Imagina a estrutura da complexidade de uma polícia. O que é fazer com que milhares de homens e mulheres cooperem, produzam resultados com o grau de discricionalidade que existe no trabalho policial. Um podcast Brasil Journal, oferecimento Eurofarma.